Boa noite. Vamos na Bíblia, João 6,41. Uma mensagem rápida para a nossa meditação. O tema da nossa mensagem é Jesus, o pão da vida. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto é interessante porque aqui Jesus revela a sua vida divina. Mas os homens conheciam Jesus com a sua vida humana. Eles conheciam o pai, que era José, e também conheciam sua mãe, Maria. Mas eles ficaram agora encucados. Como ele diz que ele desceu do céu? Se nós o conhecemos, certamente aqui tinham pessoas que conheciam Jesus desde a sua infância. A mãe dele é a Maria, o pai dele é o José, e ele diz que desceu do céu. Então, na cabeça daquelas pessoas, era inconcebível isso, que Jesus tivesse descido do céu. Mas aí, vamos ver. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Então, José era conhecido, José era um carpinteiro, e certamente um dos melhores, se não fosse o melhor da época. Então ele era famoso. As pessoas conheciam José. As pessoas conheciam Maria porque era esposa do José, e elas conheciam o filho, Jesus. Então Jesus diz que desceu do céu. Na cabeça deles era difícil entender isso. Então agora o que acontece? Veja o versículo de número 43. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Então, peraí, isso aqui já mostra que Jesus era divino, Jesus era poderoso. Jesus percebe que eles estavam murmurando contra ele, falando contra Jesus. Então ele dá essa palavra. Mas o verso 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus mostra aqui agora para essas pessoas a sua vida divina, a sua vida de santidade, a sua vida de poder. Jesus mostrando para eles que ele é Deus, que ele é o Filho unigênito de Deus, ele é Deus. E na cabeça humana é difícil, como eles conheciam a vida humana de Cristo, e entender que ele agora também era divino, 100% Deus, 100% homem, isso não era fácil na cabeça daquelas pessoas. Mas Jesus continua.
Jesus sabia que aquelas pessoas conheciam a lei e os profetas. Então ele vai para os profetas. Então, versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Isso está no profeta Isaías, né? Isaías 54, 13. E no profeta Jeremias, Jeremias 31, de 33 e 34. Então Jesus cita o Velho Testamento porque ele sabia que aqueles homens eram judeus e eles conheciam a palavra. Mas ele volta. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Isso é, todos aqueles que deixavam a palavra de Deus entrar no coração, eles buscavam a Cristo. E isso aconteceu justamente nos dias de Jesus, quando Deus trouxe João Batista. Então João veio pregando a palavra, João veio falando do Evangelho, João veio mostrando o caminho, né, que é Cristo. Ele veio falando do Messias, e as pessoas que criam, elas aconteciam o quê? Elas se batizavam porque elas acreditavam no Messias, e aí elas acreditavam em Cristo poderoso. Mas agora, Jesus diz assim, verso 46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então Jesus aponta para si, que ele vinha de Deus e que ele tinha visto a Deus. Isso é, ele tinha relacionamento íntimo, né, com Deus, era pai e filho. Mas esses homens estavam muito longe de receber essa palavra, porque eles não estavam acreditando na palavra de Cristo. Mas Jesus continua falando para eles e fala de salvação. E é um ponto que nós precisamos tanto analisar quanto viver isso. Nós precisamos da salvação, e a salvação vem por Cristo. E ele fala aqui agora, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aí a gente volta lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é, quem crê em Jesus tem a vida eterna. E ainda tem outro texto, João 14,6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso é, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, e quem vai ao Pai, vai para salvação. Então Jesus é esse caminho. Então ele estava explicando isso aqui para esses homens, e quando ele chega no versículo 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Então Jesus estava fazendo uma analogia, né, com o pão, porque o pão serve para quê? Para alimentar, né, alimentar o nosso corpo. Mas ele estava dizendo, eu sou o pão da vida, isso é, o pão que alimenta a alma. Então, os homens comiam o pão, né, e certamente toda manhã, né, comiam o pão lá, talvez um pão quentinho, né, não tinha um café lá, como tem aqui no Brasil, né, mas certamente com chá e comer aquele pão quentinho, legal, alimentava o corpo, ficava todo mundo fortinho. Mas Jesus estava agora apontando para a alma. Vocês alimentam o corpo físico, mas a alma de vocês é alimentada como? E ele diz, eu sou o pão da vida, isso é, o pão que alimenta a alma. Então nós precisamos desse pão. No verso 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus está falando, vossos pais comeram maná lá no deserto, mas agora eles já foram, eles já morreram. Mas ele continua, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E Jesus aponta para as pessoas que estavam lá no deserto, que comeram maná, mas murmuraram e morreram no deserto. E agora ele está dizendo assim, ó, eu sou o pão
que desceu do céu. Assim como o maná desceu do céu, ele está dizendo, eu sou também o pão que desceu do céu. Mas ele diz, para que todo o que dele comer não pereça. Quando nós nos alimentamos de Cristo, nós não morremos. Aí ele continua, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus já estava falando da sua morte. Jesus estava apontando para a obra da cruz, onde ele seria morto para comprar a todos aqueles que nele crê para Deus. Então, quando nós cremos em Cristo, nós estamos entrando pelas portas da salvação. E é algo que nós precisamos nos preocupar. Então, se você não se preocupa com a sua salvação, passe a observar a palavra de Deus e comece a ver que depois dessa vida há uma vida. Isso é, a nossa vida não acaba. Ela termina na terra, mas ela continua no mundo espiritual. E nós precisamos cuidar dela hoje. Então, se você quer salvação, se você quer viver uma eternidade no céu, você precisa crer em Jesus. Você precisa se alimentar de Jesus, que é o pão vivo que desce do céu. No verso 52 ele diz, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles estavam ali agora, assim, né? A cabeça deles estava, meu Deus, como é que esse homem diz, se ele é filho de José e Maria, diz que desceu do céu, e agora ele está dizendo que ele vai dar a própria carne dele para a gente comer? Nós não somos canibais, né? Eles devem ter pensado, meu Deus, que é isso, que loucura. Mas Jesus estava falando para eles de uma verdade que eles não conheciam. E nós precisamos crer em Jesus. Aí, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é bem claro, é bem enfático sobre esse último dia. O último dia é o dia do Senhor. Então só Ele tem domínio sobre isso. E Mateus 24:13 diz que nós temos que perseverar até o fim. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus agora estava trazendo para esses homens essa verdade que eles não conheciam, mas ele estava trazendo uma revelação. Ele está dizendo, eu sou o pão, eu sou a salvação, eu sou o caminho, eu levo para o céu, eu levo para a eternidade. Então nós precisamos crer nesse Cristo, que essa verdade precisa estar dentro de nós. Então ele diz, quem comer da sua carne e beber do seu sangue, ele estava já agora apontando para a sua mesa, a ceia. Ele estava mostrando para o povo que essa mesa tem a sua marca. Agora no 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o apóstolo Paulo diz, agora, pois não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus vive em nós, nós temos vida de fato. Aí, 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus é o pão da vida, e esse pão alimenta a nossa alma, e nós precisamos desse alimento maravilhoso, que é Cristo. E que
possamos nos alimentar de Cristo todos os dias, porque no dia que nós não comemos, ficamos com fome, né? Mas quando nós nos alimentamos, ficamos fortes. Então precisamos nos fortalecer a cada dia, nos alimentando de Cristo, que também é a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Então se alimente de Jesus, que a sua mente, que o seu coração esteja em Cristo, que você possa buscá-lo a cada dia, possa adorá-lo com toda a sua força, com toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Pai seja conosco, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.